Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Hoje aqui nos estúdios eu estou com a turma de peso, a galera da comunicação e do marketing político. Vou passar a bola para eles, cada um vai se apresentar e vamos nessa. Oi, Rebeca, bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Rebeca Vitória, sou cientista política, já rodei Pernambuco por inteiro e estamos aqui junto com esse time. Estou feliz de fazer esse bate-bola hoje. Bora, Caio. Simbora! Então, chamo Caio Ribeiro, cometi a loucura, estou aqui com publicidade de formação, cometi a loucura de começar o curso de publicidade, estou aí na política como assessor há mais de 10 anos, e é isso. Adrian. Sou o Adrian, eu atualmente sou secretário de comunicação em Jabotão, tenho uma agência que faz audiovisual, formado em publicidade, o mundo de comunicação é o meu mundo, Kate. Obrigado pelo convite. Simbora, Israel. Simbora, Kate. É um prazer estar de volta aqui, né? Praticamente um ano depois. Um ano atrás a gente estava aqui falando sobre campanha eleitoral, né? Sobre os resultados da campanha. Agora a gente está falando sobre a preparação para o novo pleito. Mas para quem não assistiu, eu sou Israel Leal, jornalista. Estou aí há 20 anos já na estrada da comunicação política. Lancei um livro recentemente, Comunicação de Mandato para Vereadores. E a gente está aqui para contribuir nesse debate, né? Ano que vem o 2026 está chegando. E vai ser bem interessante para todos nós. Isso, uma curiosidade. Israel esteve com a gente, não foi, Israel? Logo no inicinho, assim que eu lancei o programa, foi um dos primeiros convidados que eu trouxe aqui para a gente debater marketing digital político. Vamos para as perguntas? Vamos embora, que tem muita coisa para debater, né? Campanha está chegando, 2026. E aí, gente, o que vocês acham que muda nos bastidores de campanha política quando se trata de campanha majoritária? Quem vai começar respondendo essa? Vê bem, eu acho que a campanha majoritária ela tem um peso e merece algo muito grande comparado ao proporcional. Você até mesmo o planejamento, os meninos aqui e a Rebeca que já fizeram o planejamento, que é principalmente que faz esse planejamento digital, são pegadas diferentes. O nicho é diferente, né? O proporcional, às vezes ele pega o segmento ali, um município, etc. Então aquilo ali resolve a vida dele. O majoritário não. Precisa abraçar e abranger vários nichos, vários segmentos. A população não é somente uma, não é só um grupo que ele precisa agradar. Então, planejamento totalmente diferente e é preciso ter muito cuidado, porque uma estratégia errada, algo que você faz de errado, pode colocar em risco a sua eleição. Eu estava vendo ontem, por acaso, chegou para mim o debate da eleição de 85, acho, em prefeitura de São Paulo. E foi quando Fernando Henrique perdeu a eleição lá para prefeito. E a pergunta de Boris Casoy para ele era se ele acreditava em Deus. E as pessoas acreditam essa pergunta, a derrota dele. Então, assim, a estratégia, ela às vezes é muito bem feita. E uma pergunta, até hoje, as pessoas acreditam essa pergunta, a derrota de Fernando Henrique. Então, assim, uma eleição proporcional, talvez isso não pudesse interferir, mas numa majoritária, até mesmo uma pergunta ou questionamento feito a um candidato pode colocar em risco todo um planejamento e, de fato, trazer ele à derrota. E aí, Israel, tu concorda? A gente, como estrategista, a gente planeja, cria toda a estratégia, né? Entrega ali para o político, para a equipe, um vacilozinho consegue derrotar toda a eleição, todo o trabalho? Geralmente consegue, né? Geralmente consegue. A não ser que você tenha um preparo aí, as vacinas para as crises, né, que a gente pode enfrentar, que seja eficaz nesses momentos. A majoritária é uma campanha que exige muito desse primeiro estágio de planejamento mesmo, né, de estratégia. Eu lembro que eu fiz a campanha lá em Manaus, majoritária para prefeito, e a eleição foi em 2024, mas em dezembro de 2023 eu estava entrevistando todos os secretários da prefeitura para que a gente pudesse ter uma estratégia baseada aí em dados reais. E a partir disso foi construída aí uma estratégia sólida que previa muitas crises que poderiam acontecer e a gente conseguiu contornar, mesmo tendo alguns percalços, mesmo tendo algumas cascas de bananas aí que a gente vez ou outra caiu, mas como a estratégia ela foi muito bem desenhada, a gente conseguiu reverter isso e chegamos lá no final. Tudo depende, na minha opinião, desse pontapé inicial,
dessa estratégia inicial, desse pensar na campanha a curto, médio e longo prazo. E para isso é necessário, né, agentes, profissionais que entendem disso, os profissionais que trabalham com isso e sabem construir esse tipo de estratégia. Rebeca, tu que já rodou todo o estado, né, tem tua experiência aí com várias campanhas, tu já chegou a passar por isso em alguma campanha, algum vacilo de algum político e assim, tudo ir por água abaixo? Veja, quando a gente trabalha numa campanha majoritária, na política a gente nunca faz política só. Mas a campanha majoritária, quando se trata de articulação, a gente está trabalhando muito mais em grupo, porque a conjuntura se faz necessária. Então, o grande ponto nesse segmento é o seguinte: você está preocupado em fazer a sua campanha, mas ao mesmo tempo a campanha do grupo faz muita diferença. Então, a gente está ligado 24/48 em todo mundo que faz parte daquela unidade. E aí, quando a gente fala de majoritária, a articulação pesa muito. Porque, às vezes, você tem uma campanha que você entende que vai construir de uma maneira, mas quem está na chapa se constrói totalmente diferente. E aí, isso pode, de certa maneira, prejudicar o andamento do grupo. Então, a articulação em uma campanha majoritária ela é mais complexa, eu diria. Mas sim, a gente já vê que algumas pessoas, às vezes, elas escorregam, como o Israel falou, e termina prejudicando o grupo. Eu acho que é isso. Assim, acho que a campanha majoritária, quando a gente começa de maneira antecipada, que eu acho que faz muita diferença, e a gente entende qual foram as entregas, né? Eu acho que a gente consegue fazer com mais tranquilidade, com uma construção e conexão muito importante, que a gente consegue fazer esse grupo funcionar. E aí eu acho que o eleitorado entende isso. Não, aquele grupo ali, e aí não vota só em um candidato, vota na chapa, que é o que a gente quer. Quando a gente faz uma campanha majoritária, a gente não quer só eleger o candidato, mas a chapa. É isso, faz toda a diferença. Adriano tá ali quietinho, mas bora passar a bola para ele. Adriano, me diz uma coisa. A gente sabe que hoje, Rios, o formato em vídeo é o que mais entrega nas redes sociais. Mas em 2026, quais são as tendências? O que é que a gente pode esperar aí dentro do digital? Você que trabalha a imagem do político, né? Que tem uma agência de audiovisual, compartilha com a gente. A gente vê, a forma da gente se conectar hoje nas redes sociais, a forma da gente se conversar, entender, se comunicar mudou. A gente precisa Totalmente. entender que a última campanha praticamente não vai ser mais igual a outra que vai vir, e a gente precisa se adaptar ao processo, inclusive dos algoritmos das redes sociais. Hoje, como você falou, os rios de entrega. A gente não sabe se daqui a um tempo ou outro vai vir alguma outra plataforma ou algo que vai entregar tanto como entrega hoje. Mas um formato que nunca vai mudar. Ser autêntico, ser original. Passar para as pessoas que querem entender você o que você é. Não criar um efeito, não criar um personagem. Tentar entender da melhor forma o político e vender ele da melhor forma. Porque as pessoas hoje não caem mais no golpe do criei um personagem para poder vender e ganhar o voto. Elas entendem, inclusive, quando um produto é artificial, quando a gente está se comunicando de uma forma que quer agradar alguém e aquilo não está sendo original. Então, o público hoje mudou, o eleitor hoje mudou. Daqui a 2 anos, daqui a 4 anos vai mudar ainda mais. Ele vai estar muito mais antenado em redes sociais, entende muito mais sobre política, entende sobre muito mais temas, como posso dizer, importantes. E a gente não consegue mais estar enganando ou criando uma campanha publicitária que a gente faz para um refrigerante, dentro de um cenário de estudo que as pessoas estão pensando que estão na praia. Acabou isso. Produzido, né? Exato. A gente precisa sair o original e entregar o produto o mais autêntico possível para quem está lá do outro lado na rede social. Esse cara aqui me representa, isso aqui é real. Eu acho que é o segredo do sucesso. E as campanhas? Estratégia ou só feeling, ali por intuitividade? O que vocês acham? Precisa ter os dois, né? Estratégia e feeling, porque a estratégia é muito mais o técnico e o feeling é o tato que a gente tá lá na rua, porque muitas vezes a gente cria uma estratégia que faz sentido pra gente, mas o público ele quer outra, então a gente não é que vai mudar a estratégia, vamos refinar para cada região, para cada cliente, para cada formato, porque o Israel, por exemplo, viaja o Brasil todo fazendo estratégias, cria uma estratégia quando chegar lá, como já contou conversando com a gente no outro podcast, precisei refinar, precisei ir para uma sauna para ouvir as pessoas, para poder trazer uma estratégia correta. Então, é preciso ter estratégia, é preciso ter o feeling certo. Os dois têm que andar juntos. Verdade. A gente conta essa história da sauna ou não conta? Trouxe essa história, tem que contar. Agora virou. Mas antes de você contar a sua história da sauna,
Me diga, Israel, como moderar isso, né? Como fazer ter essa estratégia, sentir o feeling. Olha, eu acho que essa eleição, mais do que as outras, ela vai ser determinada pelo emocional com estratégia, vamos falar assim. A gente, há poucos meses atrás, a gente apostava muito que o fator econômico seria a pauta da eleição. Era o que determinaria a eleição. E a gente teve o problema ali com o INSS e ensaiou-se ali a pauta da corrupção, né? Então, a oposição vai bater em relação à corrupção e essa vai ser a pauta dominante. A gente teve o problema agora no Rio de Janeiro e a pauta dominante agora é segurança pública. Então, é muito importante a gente ter esse feeling para saber qual vai ser a pauta que vai chegar mais quente na eleição, quais vão ser as pautas, para que a gente possa trabalhar o emocional do eleitor. Por quê? A gente vê em pesquisas que enquanto a classe política está dividida aí em quem apoiou e quem é contra o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, pesquisas já mostram que a população ela aprova o que ocorreu lá. Então a gente tem um descolamento de alguns lados políticos que ainda não entraram para trabalhar no que o eleitor pensa. E isso vai ser muito importante no próximo ano, porque serão pontos de discussão, pontos de debate que não tiver preparado para debater em cima desses temas, fatalmente vai ser rejeitado pelo eleitor. Então, se a gente conseguir trabalhar o emocional do eleitor, ter o feeling para saber o que é que emociona o eleitor, positivamente ou negativamente, e trabalhar isso com estratégia, isso vai abrir os caminhos para quem quiser vencer essa eleição, né? E tem também, isso que vocês falaram, às vezes você monta toda a estratégia, monta todo o planejamento, aí chega lá e tem um cara da cidade, do município, que fala assim, ó, beleza, tá perfeito, mas isso aqui não funciona, porque o povo daqui não consome esse tipo, então você precisa repensar, calcular a rota para fazer essa estratégia funcionar. Então você também precisa ouvir, já que as pessoas dessas estratégias não estão no campo sempre, todo momento, precisa ouvir quem está na ponta para poder ou recalcular ou montar toda uma estratégia. E reforçando, isso geralmente acontece quando a gente não tem tempo de criar um planejamento estratégico, né? Porque quando a gente cria uma estratégia de fato, a gente vai em loco, a gente estuda todo o cliente, a cidade, a identidade de tudo. Mas às vezes chega pra gente, tipo, 45 dias da campanha, chega o cara lá nos 40, eu quero, a equipe anterior... Isso que, amigo, geralmente, quase sempre. Campanha no ar já, né? Campanha no ar, a gente precisa criar uma estratégia dentro do que a gente estava acompanhando, porque por mais que a gente faça uma estratégia para uma cidade, a gente fica de olho em tudo que está acontecendo no Brasil como um todo. E política é emoção, né? Política é emoção. Sempre. A gente se baseia em dados, a gente estuda a ciência da coisa, mas política é diferente de outros produtos que se faz do marketing, da publicidade. Política, você tem que entender o sentimento do eleitorado. Se você não se conecta com o eleitorado, você perde a eleição, fatalmente. Israel falou em pautas, né? Rebeca, para você, quais pautas serão mais dominantes em 2026? As pautas identitárias ou essas de segurança, economia? Veja, eu acredito que a gente vai para uma eleição que não tem como não se discutir economia. E a gente sempre volta nessa tecla, né? A gente tem a polarização, que sempre existiu, não é de agora. A polarização vem aí desde o PSDB com o PT, e aí a gente foi para algo um pouco mais acirrado, mais radical. Entretanto, a economia ela é o funcionamento, né? A gente não tem como dizer que não vai fazer diferença na vida das pessoas. O mercado, no final do mês, faz muita diferença, né? Se as pessoas estão entendendo que tem um poder de compra maior. E aí a gente vê, por exemplo, a gente pensou, né? Israel falou sobre o INSS, que isso ia definir muito 26. E agora é uma pauta que é importante, mas você vê que não vai definir a eleição, né? E a identitária, ela é importante para certos segmentos, né? Principalmente sobre a esquerda, mas eu acho que o que define a eleição não é ela. A gente tem a pauta econômica que define, e aí vai muito do eleitorado, né? Se a gente sempre fala, se conseguiu comprar picanha, conseguiu comprar cerveja, né? A gente brinca com isso, porque são alguns comentários de alguns líderes que a gente tem no país. Mas eu acho que a gente tem que entender que a eleição de 26, ela vai ter um rumo diferente. Desde 2024, a gente teve um aumento muito importante
dos jovens, foram 74% a mais de jovens votando nessa eleição. Então, será que o eleitor jovem ele consegue se conectar da mesma maneira com a figura que vai... Porque no Brasil a gente trata muito mais sobre persona do que partido. Partido, ele muitas vezes é indiferente, né? Na última eleição aqui, majoritária em Pernambuco, a gente teve mais de 300 mil votos e uma sigla que nem estava na disputa, que era o PT. As pessoas entendiam que uma candidata era do PT, mas nem sabiam que ela estava em outro partido. E foram vários votos, mais de 300 mil, poderia fazer total diferença na eleição. Então, não só sobre a economia, mas como essas pautas elas vão ser tratadas por quem está fazendo a estratégia para o eleitorado entender e votar. Olha, vamos lá. O eleitor, ele hoje quer se sentir representado, né? Não convencido. Mas como equilibrar essa verdade com toda a estratégia que é necessária para uma campanha? O que vocês acham? Israel? E um silêncio muito grande na mesa. Por favor, para Como equilibrar a estratégia com essa verdade que precisa ser entregue, né? Dentro da comunicação. Sim. Autenticidade, né? Quando a gente fala em autenticidade, é muito importante. Não só na questão estética de um material publicitário que a pessoa vai parar para ver, mas no discurso e na raiz da própria campanha, né? Se a pessoa entende todo o material visual, o que ela escuta nas ruas, o que a militância passa para o eleitor, se o eleitor entende todo esse jogo de comunicação como verdadeiro, fica muito mais fácil dele comprar a ideia do candidato. Eu vejo que ainda políticos ainda se forçam muito a vender aquilo que eles não têm para dar, né? E isso se torna um obstáculo muito grande. Até para a gente mesmo que trabalha com estratégia, porque quando a gente começa um trabalho de comunicação, um trabalho de estratégia eleitoral, a gente vai ali fazer uma entrevista em profundidade com um político e a gente vê que, de repente, ele quer passar uma ideia, uma imagem que não tem aquilo dentro dele. Então, quando a gente vai criar uma estratégia, começa o primeiro embate, porque a gente precisa mostrar para ele que ele não tem aquele viés e que outros vieses são mais viáveis para ele, para que ele passe justamente essa sensação de verdade, né? Essa sensação de autenticidade, e o eleitor possa comprar dele aquilo que ele realmente tem a dar. É como a gente falou aqui, o emocional do eleitor vai determinar essa eleição, a conexão. E o eleitor não consegue se conectar com quem não é verdadeiro. Então a verdade se torna um peso fundamental nessa eleição que está chegando. O posicionamento clássico nisso foi, não vou falando bem, mas vocês vão falar, o prefeito de São Paulo, governador, e ele comendo um pastelzinho, o sol, pelo meme, né? Uma cena clássica, então assim, não era ele ali. Nem precisa falar o nome. Exato. Não era ele. Provavelmente ele nunca comeu pastel assim de rua. Mas é uma tradição lá em São Paulo que os políticos vá pra rua comer pastel. A gente aqui, principalmente em Recife, os políticos vão muito ao mercado público. Então, você vai no mercado público, que é a eleição, amigo, você encontra todo tipo de político. Sábado de manhã. Vai na feira, você tem mais político do que feirante, que pessoa fazendo feira. Então, às vezes, ele não tem essa pauta. Já outros não. Se você for agora, amanhã é sábado, hoje é sábado, na verdade, né? Então, se você for no mercado, tem político que tá lá, tomando um negocinho, conversando com os amigos. Então, aí isso é mais fácil você fazer a imagem dele, isso é mais fácil você vender. Ele tá sempre aqui, né? Exatamente. Sempre, não é nada. Então, o período eleitoral, ele não vai chamar de oportunista, né? Ele não é chamado... Esse estereótipo que o político tem, que só aparece em 4 anos, ou de 2 em 2 anos. É por isso. Tá de terno o tempo inteiro nas redes sociais, como chegando na eleição, tá beijando senhorinha suada, povo trabalhador, com camisa polo, uma camisa branca lisa,
para poder passar uma imagem que não é ele. E assim, ele, Que é ele tá antiga. esperto, ele Demais. sabe, Cada dia. ele sente a verdade, e quando não é verdade. Demais. Eu tenho uma história para contar de uma campanha recente. O vereador X passou lá e aí ele, tô com você. O vereador X, tô com você. E aí, quando o último passou, ele fez, tô com nenhum dos dois. Ele tava sentado, editando material junto com os meninos, ele fez, tô com fulano de tal. Porque esse me passa a verdade. Esses dois estão em tanto tempo, nunca nem vieram na minha porta. Só passam aqui para poder apertar minha mão e pedir contar com o meu voto. Esse daqui eu acho que vai fazer a diferença. Então, as pessoas sabem quem votar. Um político já aposentado, assim, não tem mais mandato. Ele disse que na época ele era vereador de Recife, aí ele foi numa comunidade, aí o cara, não, eu tô com você e tal, não sei o que, né? Podendo colocar, podemos adesivar aqui, não, pode, tá, não sei o que. Adesivou, falou lá, deu uma andada, foi-se embora. No meio do caminho, ele disse, rapaz, no meio do caminho eu esqueci alguma coisa. Lá, pô, vamos voltar. Disse, rapaz, não foi 20 minutos. Quando eu botei, já tinha foto de outro cara na parede do cara. É isso. Apareceu de 4 anos, achando que ia, chegou outro, e provavelmente ia chegar outro lá, e assim. Mas eu acho que esse sentimento das pessoas, ela tá cada vez mais real, de Entendimento. entendimento e assim, voltar mais por afinidade emocional. Política é identificação, né? Exato. Não tem como. É isso. É sobre. A gente conversou sobre isso, que é sobre você manter sua rotina, sabe? Você não precisa fazer mais. Se você vai todo domingo no parque correr, na Jaqueira, as pessoas elas têm noção, porque você vai parar no quiosque, tomar água de coco, comer um abacaxi, entende? Então, assim, é você manter a sua rotina. E aí, a comunicação com esses feras vai fazer um boom, né? De conseguir chegar a mais gente, das pessoas se conectarem de maneira gradativa, mas assim, de maneira mais eficaz. Porque às vezes, por exemplo, a gente posta nas redes sociais para os nossos amigos, e aí com a comunicação você vai atingir outras pessoas que também têm a mesma rotina que você. Então, muita gente fala assim, eu acho um absurdo essa demonização do pastel, porque eu adoro pastel caldo de cana, viu, gente? Eu adoro. Não é só em época de eleição. E aí virou realmente um meme, né, eleitoral, que todos os candidatos vão na feira comer um pastel caldo de cana. Mas às vezes você gosta, né? E aí manter a rotina e você continuar indo, vai na padaria, vai no mercado que você vai. E sabe o que é importante? Eu tenho um cliente dentro da minha agência, e isso é um caso meu, tá, gente? Compartilhando com vocês. Tem um cliente dentro da agência que ele não gosta de aparecer nas redes sociais, mas ele tem uma agência para gerenciar as redes sociais dele. Ele fala, não gosto de ir para as ruas, eu não gosto de estar com o pessoal, não é porque eu não gosto de estar com o povo, é porque parece que eu me sinto blogueirinho e eu não gosto de parecer essa pessoa. Então, a gente entendeu o que era a comunicação dele, fez de uma outra forma, mas aí eu sempre tenho que trazer o mundo da publicidade para o mundo do marketing político. Eu disse a ele, tá chegando o Black Friday. Imagine só se o senhor tem uma loja. E aí o senhor começa a mostrar os seus produtos só na semana do Black Friday e começa a trafegar na semana do Black Friday. Vai estar um monte de gente, um monte de produto sendo vendido, um monte sendo trafegado. Você não vai alcançar o cliente que você quer alcançar. Na política é assim também, vereador. E ele, como assim? Eu fiz, se eu não começar a se vender de agora, vai ficar muito difícil eu lhe vender onde todo mundo está se vendendo no período eleitoral, com tráfego pago, com carro de som, com pirulito, fazendo memes, fazendo vídeos virais. Então, como é que a gente vai conseguir lhe vender? É preciso ter uma continuidade, sabe? Ter uma storytelling seguida. Ele faz sentido. E depois dessa conversa que a gente tá nas ruas, tá com um vídeo bombado, e ele agora diz, eu sou blogueirinho, se aceitou. Então tem que ter a forma certa de levar essa comunicação. Tu acha que esse é o principal, assim, a barreira que o político tem quando se trata em conteúdo em vídeo, de aparecer, de gravar? Eu trago um tema ainda mais crítico, assim, sabe? Uma polêmica. Porque muita gente desvaloriza o processo do influencer. A profissão, o influencer, o blogueiro, ele não era valorizado. Né? E aí não quer ter uma referência. Muitos pensam até, eu tenho um cargo de vereador, eu sou uma autoridade, e está o tempo inteiro na rede social, isso não é relevante. Eles entendem que a rede social tem uma força, mas eles não querem estar usando essa força desse meio. E aí é difícil a gente chegar no processo de estratégia assim, você precisa aparecer, você precisa colocar cara, você precisa pegar o celular, fazer um vídeo selfie, conversar com as pessoas, porque isso te traz conexão. Como você mesmo falou,
Tem um cliente que você colocou foto da família no final de semana, poupou muito mais que o conteúdo que foi feito durante a semana. Ele precisa entender o que, é que as pessoas querem ver naquela rede social, e ele precisa entender que as pessoas querem ver ele, porque bastidor sempre foi interessante na vida de qualquer pessoa. Né? Então as pessoas precisam entender como é que a gente fala de política, mas bastidores da forma certa. Exatamente. Porque sabe o que me deixa mais triste muitas vezes teve uma reunião bacana, o vereador estava lá com todo mundo, aí vai sair geral para uma posição de uma foto, coloca todo mundo na frente. Eu fico para infartar. Conversa séria com fulano do tal, ciclano de tal, ciclano de tal. É tentar mostrar que teve uma conversa séria, ou que foi bom na reunião, de uma forma diferente, leve, mais bastidor, um sorrisão. Isso vai conectar pessoas. E aí a gente vai tirar o conteúdo chato, político, engessado, como esse, para um momento de um sorriso. Muitas vezes você vai dar lá o like lá pelo sorriso do candidato lá, do vereador, do prefeito, do deputado. Comunicação, ela pode ser diferente, institucional, ela pode ser diferente. A gente precisa criar essa aula. Tem que estar para isso, né? É isso mostra a verdade, né? Isso que você falou das fotos, a gente vê muito, né? Em perfil, principalmente de vereadores. Vai visitar uma comunidade, aí faz aquela foto, todo mundo chega perto. Mas teve tantos momentos bacanas ali que poderiam ter sido fotografados, postados, né? Exato. Agora, Rebeca, me diga aí, desinformação, fake news, você acha que o eleitor está mais atento ou vulnerável? Porque a gente está vivendo numa era de polarização, eleitor do digital. Veja, eu não acredito que o cenário vai mudar. Eu acho que a gente vai ter que combater muita fake news, agora ainda mais com a inteligência artificial, né? Que a Adriana vai poder falar melhor sobre isso. Eu estava dando uma pesquisada essa semana que tem uma nova IA que faz um vídeo idêntico a você. Então, eu assim, fiz um guia eleitoral, desculpa te interromper, 100% seu IA. Eu vi isso também em perfis institucionais, de prefeitura. Então, assim, a gente está em um momento delicado, porque apesar de eu acreditar que aquela coisa das notícias falsas via WhatsApp, vai diminuir, Telegram e WhatsApp, eu acho que outras redes sociais vão ganhar espaço como TikTok. Então, você consegue fazer um vídeo de 15 segundos com muita tranquilidade. Então, eu acredito que há espaço. Agora, eu acho que há, sim, um debate público muito importante, que a gente tem visto um combate importante quanto às fake news. Mas eu acho que vai ser, sim, um problema para a comunicação e a gestão de crise ter que trabalhar, né? Mais um. Não acho que vai ser mil maravilhas. Eu acho que ainda vai ter, sim. A gente sabe, nos bastidores, falando de bastidores, a gente sabe que existe GDO. Infelizmente, muitas figuras usam, né, que é o famoso gabinete do ódio. Para quem não conhece. Para quem não conhece. Agora você conhece. Eu espero que não conheça de perto como a gente, assim, que quem já sofreu, né, tendo que fazer eleição e sofrendo porque o seu candidato tá sendo perseguido, né? Mas veja, eu acho que o eleitor tá mais esperto no sentido de que a gente sabe que tem fake news, a gente sabe que tem leis que estão, né, tramitando. Então, eu acho que é um problema, mas é um problema que tem solução. Agora, não dá para, né, falar que não vai ter. Vai ter, mas a gente consegue trabalhar em cima disso com muito cuidado, porque tem muitas inteligências artificiais surgindo ainda. Eu acho que daqui para a eleição... Surgindo, né? se aperfeiçoando. Exatamente. Então, assim, a gente sabe das que estão agora, mas no ano que vem vão ter outras que a gente, né... inclusive, tem profissionais que estão sendo contratados para a campanha só para trabalhar em cima de inteligências artificiais. Então, o cenário ele vai ser complexo, mas a gente consegue trabalhar em cima disso, porque eu acho que o mais importante é essa informação de que, olha, a gente tem que averiguar. Você recebeu uma notícia, você recebeu um vídeo, vamos no perfil oficial, vamos ver se está realmente lá, se é uma verdade, vamos dar uma pesquisada, né? O Twitter faz isso, né, Rebeca? O Grok, né? As pessoas, isso é real? Se você entrar no Twitter, você vai ver lá que as pessoas no comentário de uma publicação, ela tá lá o tempo inteiro. Isso é real? Isso é verdade? O Grok faz sentido? Ele faz uma busca, porque essa IA do Elon Musk, ele diz que precisa ser o mais honesto possível para a população do mundo, né? Ela diz isso. E ela faz a busca lá, traz essa informação, isso é fake. Ela ainda diz de onde é o vídeo, de onde foi.
mas na campanha vai ser difícil trabalhar com isso. Né? Tem até nota, né? Você não fala nota. Os rótulos de IA, por exemplo, que eram para ser automáticos, muitas vezes passam despercebidos, eles não entram. E para ser, eu compartilhando com vocês algo engraçado, eu estava essa semana com meu filho, a gente estava num momento de diversão no TikTok, vendo algumas coisas, alguns trends para a gente poder brincar, aqueles joguinhos, né, que você fica lá. E aí passou um vídeo de um cadeirante num campeonato da Red Bull, e ele descendo aqui com a cadeira de rodas e fazendo aqui, eu disse, que legal, ele fez, pai, isso é IA. Eu disse, não, isso é IA, ó, aqui, ó, isso aqui muda, ele tem 11 anos, muda aqui, ó, eu me tornei um tiozinho no meio das redes sociais, e pra você entender como é que a IA tá passando tão despercebida quanto o produto real, de fato, né? Tem pessoas que comentam, eu não sei mais o que é real, não sei mais o que é IA, não sei mais o que é fake. E teve a campanha de presidenciáveis que passa por muito fake news ao último mês, foi terrível dos dois lados, né? Bombardeando o tempo inteiro. Vai ser um momento complicado para a gente, trabalhar com IA e trabalhar com esse processo da fake news com IA. Tem um rapaz no Instagram, não vou lembrar o nome dele agora, ele faz reels assim, ele bota 2 copos, aí ele faz assim, o que é verdade e o que é IA. Aí você que tá vendo o vídeo... Já vi isso aí, você faz... Nossa. Bicho, tem coisa que a gente não consegue explicar. Perfeito. Teve um que eu fiz assim, é o da direita. Aí ele fez assim, o da direita é IA. Aí eu, acertei ele, filho. O da esquerda também é IA. Tá de brincadeira. Então assim, mas eu acho que o grande problema disso, Felipe, o grande desafio, na verdade, o grande desafio é do judiciário. Eu acho que hoje o nosso sistema judiciário, ele não está sabendo, não está com capacidade, não está sabendo como lidar com todo esse turbilhão de informação. Fake news, IA, então, assim, a legislação é nova. Eles mesmos não estão batendo cabeça sem saber o que vai ser liberado, o que vai ser permitido. E isso eu acho que influencia diretamente na estratégia. Sim. Porque, às vezes, você monta a estratégia, a lei eleitoral a permite. E aí, você sei que no meio do jogo, ele nega assim, não pode. E a lei eleitoral muda de 2 em 2 anos, né? Exatamente. Então, assim... vai mudar todo um planejamento, né? Já é o que monta sempre esse planejamento pré. Então, assim, tudo planejamento modificado, porque o juiz ele entendeu que aquilo que era permitido não é mais. Então, eu acho que o grande desafio mesmo hoje é para o judiciário com essa questão de fake news e IA. Eles não têm um norte ainda e não estão sabendo como vai se proceder as próximas eleições. Então, eu prevejo muito caos nesse cenário, sabe? O judiciário. E daí fica a importância, né? Fica o recado de que eleição não é mais terra de aventureiro. Sim. E a gente está falando aqui desse problema. A gente já falou aqui da necessidade de ter um profissional especialista em IA. A gente precisa de um profissional de estratégia que é especialista em gestão de crise. Tá? Independente se é IA ou não, do que a gente está falando aqui, gestão de crise. Então a gente precisa desse profissional também. A gente vai precisar de um advogado antenado com esse tipo de coisa. Perfeito. Então, assim, uma campanha, hoje, ela demanda estratégia. E demanda profissionais que sabem tocar esse tipo de estratégia. Não é só mais ter um fotógrafo. Exatamente. Não, passou esse tempo que campanha é somente Bota o menino para tirar foto minha, tá tudo certo. que é somente o candidato e o sobrinho. Não existe mais isso. E nem viralizar, né? Então, não adianta só, eu sou bom de rede social. Então, você que pretende se candidatar, não adianta só você ter um bom algoritmo, você precisa ter uma estratégia, uma equipe que vai lhe dar o norte, tanto de estratégia, como jurídico, como de imagem. Então, não acha que você, por ter um perfil bombado, por ter pessoas... Rapaz, eu escuto muito, não sei se vocês já escutaram, mas eu escuto muito. Por que tu não é candidato? Rapaz, tu conhece tanta gente, porque tu não é candidato? Eu não dou risada quando eu escuto isso. Rapaz, Eu acho que é assim. não tem noção do que é ser noção. candidato. Mas é porque antes era assim. Quem era É muito verdade. influente lá no passado, quando ele era mais jovem, Isso. virava vereador Pois é. na cidade, porque ele era influente. Inclusive, eu já quase fui vereador no Cabo Santo Agostinho, na época da minha adolescência, porque, tipo, fazia muita coisa com muitos jovens, e um vereador me viu ali e fez, você quer se candidatar? Se não quero não. E hoje estou no mundo do marketing político. Mas... Deixa eu contar também. Quando eu era pequena, meu pai foi procurado por 2 partidos também, porque ele era muito conhecido no bairro, tinha comércio, então antigamente era dessa forma, hoje já não funciona. E falando nisso, gente, vamos dar um play em outra conversa. Bora. A gente falou aqui de mudanças na lei, falamos de inteligência artificial, e com tudo isso a gente sabe que o profissional precisa se atualizar, Muito. não é verdade? Tempo inteiro.
Sempre, sempre. A eleição está batendo na porta. Eu acredito que tenham bons profissionais nos assistindo, assessores, estrategistas, social media, mas o que Pernambuco, né, o que nosso estado oferece? A gente se sente órfão de eventos, né, de capacitações. Como é que a gente consegue mudar esse jogo? Vocês têm alguma sugestão, algo que... Eu costumo dizer que a nossa terra, pessoas vêm para fazer o turismo, aproveitar, mas para quando a gente fala em capacitar e mudar de vida, a gente sai daqui e vai para outro lugar. Sempre, né, Adria? Tanto que a gente tem a história que o Nordeste em São Paulo não é bem quisto, né? Lá a gente escutava muito sobre isso, porque as pessoas saíam daqui para poder mudar de vida no Sul, para mudar de ter outra oportunidade, mas aqui no Nordeste tem um celeiro de pessoas, de excelentes profissionais em qualquer âmbito profissional, inclusive no marketing político. E temos percebido que Nordeste e Pernambuco em específico está começando a ser palco dessas ações. Tem palestrantes importantes que estão vindo para cá esse ano palestrar, falar sobre marketing político, mas tem gente de casa que também tem muita capacidade técnica de compartilhar suas histórias, suas vivências, sua formação para construir uma boa comunicação. Acho que a gente precisa mudar esse jogo. Acho que é momento de dar um play nessa comunicação no novo momento de campanha. A campanha está chegando aí, como você acabou de falar, quando você abriu o programa, né? E eu estou em 2025, mas eu já vivo 2026. Em 2026 eu não estou vivendo mais 2026, estou vivendo 2028. Então, a gente sempre vive um ano à frente, né? A gente sempre fazendo isso, comunicação, publicidade. É esse o mundo, mas tem profissionais suficientes para poder qualificar o mercado. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam com isso. Com certeza, eu acho que a gente primeiro a gente vê nessa mesa que tem profissionais gabaritados e muito bons, mas falando sério, aqui eu conheço Israel, por exemplo, porque a gente foi se capacitar em um curso fora do estado, a gente foi para Brasília, e aí a gente estava até conversando no off, pô, será que a gente vai no ano que vem? Você gasta passagem, hospedagem, curso caro. E aí a gente precisa entender que também dá para fazer isso aqui, né? E que a gente tem profissionais. E aí eu vou até entrar no ponto que é o seguinte. Já eu estava até falando, rapaz, eu quero ficar aqui, né? Eu quero trabalhar aqui. Eu não quero ter que... E aí ele tem várias propostas de fora. E às vezes demora para vir a proposta de dentro. Ou você tem profissionais excelentes no estado. Você tem gente que já se capacitou, que já mostrou que tem resultado, né? Então, assim, eu acho que o grande ponto, e desde que eu entrei na universidade, eu sentia isso, assim, todo mundo falando, tem certeza que tu vai fazer ciência política em Pernambuco, porque tu não vai para São Paulo, para Brasília? Porque lá, cara, a gente tem que entender que aqui tem mercado, né? E a gente é bairrista pra caramba, eu quero ficar em Pernambuco, né? Eu acho que a minha carreira, ela tem que ser feita aqui, eu quero dar a contribuição no meu estado, como tenho feito. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar o play nisso, né? E com certeza vai ter muita coisa boa, eu acho, em 26. Eu tô sentindo isso, tô tendo feeling. Eu acho que esse play também, Rebeca, tem que vir também dos profissionais, tá? De buscar também, né? Eu conto sempre a história de que o primeiro mandato que eu fiz foi o mandato do professor Paulo Dutra na Assembleia Legislativa. E quando eu cheguei lá, eu só tinha feito campanha, mas quando eu comecei a trabalhar como assessor de comunicação parlamentar, foi que eu entendi que tudo aquilo que eu tinha como carga de conhecimento da faculdade de jornalismo, das experiências em outras esferas do marketing, como marketing educacional, marketing esportivo, e no marketing eleitoral, que eu já tinha feito, aquilo não era suficiente para a comunicação de mandato. Então, eu entendi que eu precisava buscar mais informações, uma maior qualificação para trabalhar aquilo. E pronto, comecei a estudar ali, não parei mais. Até hoje, eu como a Rebeca falou agora, a gente se encontrou num curso de capacitação lá em Brasília. Estou inscrito em outros cursos que vão acontecer daqui para frente, porque a gente não pode parar. E o profissional que está começando agora, ele tem que dar esse play na carreira dele. É se qualificar, porque da mesma forma que a gente levantou aqui os desafios, né, para quem vai encarar a eleição do próximo ano, esses desafios servem para quem está iniciando a carreira também. Então, a qualificação é importantíssima para qualquer profissional, seja aquele que está começando, seja aquele que já é veterano. Perfeito. Eu digo o seguinte,
mais que você tenha experiência, já tenha dado play, né, na sua profissão, como estrategista ou como outra área do marketing, nunca, quando você encontra, e eu falo isso por experiência, né? Quando a gente encontra pessoas, venho falando de vocês mesmo, que estão no ramo já há alguns anos, nunca, para quem está na área, é algo assim, eu sei, não vou conversar com o Israel porque, já sei, sempre tem algo que a gente pode estar acrescentando na nossa carreira, na nossa profissão. Então, assim, eu vou dar mais que um recado para você que está aí, você que é profissional, ou que pretende tanto ingressar na área digital como já está aí há alguns anos na área digital. Siga esses caras aqui, essas meninas aqui, porque é sempre bom a gente pegar referências. Então, mais que a gente possa estar se alimentando dessa profissão, seguir pessoas que são referência na área, e aí, como a Rebeca falou, somos muito barrista. E aí, sendo barrista agora, não é só por fato de ser barrista, é porque, pegando de fato a fala de Adrian, temos profissionais, a prova está aqui, temos profissionais qualificados, então seguir essas pessoas é também dar um play na carreira, para que coisas a gente possa estar se aprimorando, possa estar se qualificando. Então, é isso. Acho que é olhar para frente, e 2026, eu acho que já começou, então seguir essas pessoas é olhar e também dar upgrade na carreira para que você possa estar avançando, conquistando mais coisas na sua profissão. Então, é somente esse conselho que eu queria dar. Votação aberta, gente. Vai vir coisa boa por aí. Quando eu disser play, a gente responde, viu? Okay. Vai vir coisa boa por aí. Sim. Play, sim. Deu embaralhada, mas vocês entenderam. Vem coisa boa por aí. Gente, o horário da gente já está bem curtinho. Já está quase no finzinho. Mas antes da gente terminar, eu tenho um quadro aqui no programa que é o de Você para o Mundo. É um quadro de humanização. O pessoal de casa já conhece. Mas hoje a gente vai dar uma modificada, certo? Vamos fazer só a parte final, que é a mensagem. Vocês vão deixar a mensagem de vocês para o mundo. Mas vamos direcionar para esse profissional que está do outro lado nos assistindo, para quem quer fazer campanha 2026, para quem quer migrar, certo? De algum marketing para o marketing político, comunicação política. Bora, Adriano, olha ali para aquela câmera e deixa a tua mensagem. Você precisa acreditar em você. Você é um excelente profissional. Você precisa se capacitar. Não desista do seu processo. Audiovisual é um pouco mais difícil, porque lente é caro, equipamentos são caros, mas você vai encontrar o caminho que te valorize, você vai encontrar o profissional que te valorize, o cliente que te valorize, para você seguir o seu rumo. Você é extremamente importante para toda a comunicação política acontecer. Sem você, não tem nada nas redes sociais. Então, entenda que você é produto principal, tanto quanto o próprio cliente e o próprio político. Não esqueça disso. E se precisar de mim, aqui meu arroba da agência, aqui para te ajudar a crescer nesse mundo que é tão maravilhoso e que eu amo de paixão. Já deixa teu arroba? @adrian.albuquerque e @blackmediape. Conto com você, conto comigo também. Caio? Perfeito. Acabei de falar, né? E aí eu vou me dirigir agora para você que está começando, quer dar essa recalculada de volta na sua profissão. Eu acho que é importante, mais que tudo, você dar disciplina na sua carreira, começar a entender como funciona o jogo e, como eu disse aqui, seguir pessoas, ter referência. Eu acho que o ponto principal é isso, é você seguir, saber o caminho que você quer seguir e se valorizar, velho. As pessoas precisam, antes de tudo, se valorizar. E principal de você se valorizar é você se qualificar, você colocar e você entender que você não é somente a pessoa que segura uma câmera, faz uma story, faz uma legenda. Você pode se tornar um estrategista e decidir da campanha de político que você trabalha ou da campanha que você tem contratado. Então, não desista, persista, continue, se profissionalize cada vez mais. Eu acho que é importante tudo é você não parar essa profissionalização, você não parar essa qualificação. Então, temos aqui pessoas que são de extrema referência. Então, é isso. Continue, siga firme, não pare, venha-se embora para o marketing eleitoral digital. Eu acho que aqui, como outras profissões, que são as profissões do futuro, eu digo que o digital está cada vez mais do futuro, mas muito mais que isso. Ela está totalmente presente. Então, se você não começar agora, você vai começar muito atrasado.
Então, é isso. Então, deixa meu arroba, posso? Pode deixar uma arroba. Então, siga aí, Caio J. Ribeiro, com 2 O. Caio J. Ribeiro, com 2 O. Então, siga lá, para que a gente possa estar dando essa ideia. Então, é isso. Obrigada, Caio. Aí eu chego outra vez. Vamos lá. Uma coisa que é muito importante também é você sim deve se qualificar, você sim deve fazer network. Mas o que eu recomendo para você nesse momento é que você aumente o seu repertório. Como é que você faz isso? Comece a ler de tudo. Além de se atualizar nas notícias, né, você saber o que está acontecendo no mundo para estar atualizado e poder contribuir com o debate, mas comece a buscar ler também de vários assuntos aí que são transversais à política. Leia sobre comunicação, leia sobre marketing, leia sobre política, leia sobre comportamento humano, porque aí você vai criar assim, um repertório rico para que você possa estar entendendo aquilo que você faz e fazendo da melhor forma possível. Quando a gente tem repertório, a gente consegue se sair bem em situações que a maioria não consegue. Então, a gente acumular esse repertório é muito importante para essa área, né, que esses loucos aqui fazem parte do marketing político. Tenha um repertório amplo, porque isso é importantíssimo, inclusive técnico, tá? O Adrian estava falando ali sobre a questão das câmeras e tal. O que você puder entender sobre estrutura, sobre equipamento, não precisa se especializar, mas se puder se especializa também. Mas quanto maior for o seu repertório, melhor vai ser a sua qualidade enquanto profissional. Tá bom? Esse é o meu recado que eu deixo para você. Rebeca, olha para ali, para aquela câmera. Gente, eu acho que eu vou repetir a frase de Adrian, que é importante. De antemão, acredito em você. O meio político como um todo, ele é muito difícil para quem começa sem sobrenome, sem condições, mas investir em você é importante, né? Seja uma qualificação de uma graduação, seja um curso, seja uma imersão. O que você puder, faça, certo? E aí, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. Eu sou bairrista e isso não vai mudar. Se você puder, fique sempre atento às notícias de Pernambuco. Saiba quais são as novidades nesse meio, né? Porque às vezes a gente fala, olha, será que não tem? Às vezes tem. Se você ficar atento, você vai dar o play e vai perceber que tem um espaço aí para você se qualificar. Qualificação é importante. Às vezes a gente acha que, olha, eu vou dar uma, vai ser a gente. Não, se qualifique, porque aí você vai ser diferente. Porque aí você vai ter bagagem e as pessoas, uma hora ou outra, vão lhe dar o devido valor. E você, além de tudo, vai estar com confiança, porque você sabe o que entrega. E isso é importante. Não tem idade para trabalhar no meio político, né? Tem querer. Eu acho que o que faz diferença na política é você querer, porque você tem que querer muito, meu amigo, né? Mas você se apaixona. É um meio de muitas oportunidades. Eu acho que 2026 está aí batendo na porta. E se você tiver, né, qualidade, qualificação, você vai conseguir uma oportunidade. E essa oportunidade pode transformar a sua vida. Porque na política a gente transforma vidas. Mas a gente também pode transformar a nossa. Pode ser uma profissão, pode ser um meio que vai conseguir te ajudar, além de você se sentir, né, um profissional de excelência, ajudar a pagar os boletos, que é o que todo mundo quer no final. É isso, tamo junto. Meu @ é RV Rebeca Vitória. Qualquer coisa é só mandar lá. DM. Passa o teu arroba que eu esqueci. Meu @, gente, é o @Israel Leal. E tem também da minha consultoria, @CT do Marketing Político. CT do Marketing Político. Valeu. Gente, que papo massa, viu? Cheio de bastidores, de insights. Eu agradeço bastante a vocês. E diga a você que está em casa, fica ligado, porque o Política de Leve ainda vai trazer muitas novidades sobre isso que está para chegar aqui em Recife, em Pernambuco, certo? Segue o canal, ativa o sininho, compartilha esse programa com quem precisa assistir e me segue também nas redes sociais, @KateCavalcantes e o Instagram do Política de Leve, @Política de Leve. E até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Pode.